Obrigada pelo banquete, Pai. Não é pouco, não, é muito, Pai. Não é no raso, não, nem na superfície, queridos. Oh, é transbordando. É abundância, é mais do que suficiente. É mais do que suficiente. O Pai preparou um banquete. É um banquete, queridos. Oh, não são migalhas, não, é banquete. O seu Deus é rico. O seu Deus é rico. E Ele quer te enriquecer. Pega a visão. Certamente tua bondade me alcança. É para transbordar. É banquete. Deus não tem migalhas, não é banquete, é o melhor. Orará pra manarra. Orarache. Orarache pra maná pra manarra. Ichere pra maná peche. Os teus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra você. Aleluia, obrigada, Pai. Podem se assentar, meus irmãos. Aleluia. Oh, Deus bom. Como eu te amo, Jesus. Obrigada pela tua palavra. Obrigada por olhos iluminados. Obrigada pela tua unção, Senhor. Oh, aleluia, que abre os olhos do entendimento. Pai, obrigada porque nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos de fato, conforme está na tua palavra. Obrigada, Senhor. Amém? Aleluia. Aleluia. Obrigada, Pai. Aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia, Pai. Eu te amo, Deus. O que Deus tem para esses últimos dias, queridos? Talvez muito mais do que a gente possa imaginar. E é importante nós estarmos recebendo da palavra, entendendo o propósito de Deus para esses últimos dias, para a gente poder se apropriar daquilo que Deus tem para nós. A palavra, diz lá em Mateus 24, 14, Marcos 13, 10, que será pregado esse evangelho por todo o mundo, O evangelho será pregado por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Lá em Tiago 5, 7 a 8, do versículo 7 ao 8, diz: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do nosso Senhor está próxima. E, querido, nesses últimos dias, eu via a Duda ministrando e ela sempre falava em transferência de riquezas para os justos. E nesses últimos dias, queridos, eu creio em transferência de riquezas para os justos. Isso nos pertence para que a palavra de Deus possa correr velozmente, se multiplicando em todas as nações. Você se imagina, queridos, financiando cruzadas evangelísticas lá no Camboja, no Japão? Você se imagina financiando transmissão, tradução de livros? Você se imagina a nossa igreja sustentando missionários? Sustentando, não é somente ofertando, é sustentando missionários. E, queridos, essa transferência de riquezas virá para nós. Eu creio nisso. Eu creio nisso em nome de Jesus.
enquanto eu ministrava a respeito de prosperidade, vida de prosperidade, eu falei assim, Senhor, eu creio, eu já me alegro em um dízimo de 100 mil reais. Queridos, não precisa nem de carro forte, é só um Pix. E aí, queridos, eu falei, essa palavra é para mim. Queridos, se alegre, porque o Deus é o Jeová Jirê, o Deus da sua provisão. É aquele que já vê o seu futuro, já sabe o quanto você precisa, quando você precisa, e Ele deseja prover. Ele deseja prover. Esse é o seu Deus, o Deus da provisão. Por isso nós somos daqueles que celebram antes de ver, celebram antes de comprar, celebramos antes de tocar, celebramos antes daquilo se tornar natural, porque eu já sei. É vontade do meu Pai que eu enriqueça. É vontade do meu Pai que eu ande em prosperidade divina. Deus não quer nos dar, querido, somente o suficiente. Deus tem mais do que suficiente. Se a gente for ver a história do povo de Israel, o povo de Israel, eles tinham uma promessa, seria um povo próspero. Só que eles estavam no início lá no Egito. No Egito era a terra do não tem suficiente. Terra de escassez, terra de falta. E aí eles foram caminhando e chegaram no deserto. Deus levantou Moisés para libertar aquele povo. Eles precisavam chegar numa terra prometida. A terra do mais do que suficiente. E eles caminhando chegaram no deserto. O deserto era a terra do suficiente. Não tinha para o próximo dia, era para aquele dia. Mas essa não era a promessa que Deus tinha para aquele povo. Deus queria mais. Deus queria mais. Deus queria mais. Que eles chegassem à terra do mais do que suficiente. Onde daria 100 por 1. Só que no meio do caminho, para chegar naquela terra, tinha muralhas, tinha uma cidade chamada Jericó. E muitas das vezes, essa cidade chamada Jericó, essas muralhas, eles tinham uma palavra, eu dei a cidade, Deus tinha dado aquela cidade na mão deles, Deus estava com eles, mas eles precisavam romper com aquela muralha. Que muitas das vezes é o quê, Marli? É o medo, é a descrença. Será que Deus quer mesmo que eu prospere? Será que realmente eu sou próspero? Será que isso é para mim? É para você sim, queridos. Você pode falar assim, mas eu sou uma pessoa humilde. Não, humilde é aquele que recebe a palavra e acolhe ela com mansidão. Se Deus falou, eu sou. Eu sou próspera, eu sou rica. Eu ando em saúde divina, nada faltando, nada quebrado. Paz e alegria. Nós somos aqueles que testemunham a verdade. Aleluia, obrigada, Pai. Lá em Filipenses 4:19, queridos, diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza. Quem tem riqueza é o quê? Rico, queridos. Esse é o nosso Deus. E Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades físicas, emocionais, sentimentais. É você andando nessa prosperidade, nessa vida de prosperidade. Essa é a vontade de Deus para você. Aleluia! Lá em 2 Coríntios 8:9 diz, pois conhecei a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, quando Ele era rico, Marli, em sua vida, mas Ele se fez pobre, onde? Na cruz, por amor de vós, para que pela sua pobreza, você e eu, nós nos tornássemos ricos. Você está pronto para enriquecer? Ah, queridos, pega essa palavra e corre com ela. Quando você estiver lá no seu trabalho, corra com essa palavra, eu sou rico. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 8:9, que por meio de Jesus Cristo, Ele me fez rico. Aleluia! E quando Jesus se fez pobre, Marli, lá na cruz, quando Ele estava nu, ali Ele havia perdido tudo. Ali na cruz, Jesus, quando morreu, Ele levou a nossa doença, a nossa miséria, a nossa pobreza. O pastor Humberto diz que quando Jesus entra na vida de alguém, o tempo de miséria acabou. É estabelecido um tempo agora de vitória, de andar em mais do que suficiente.
É um tempo de bênção, queridos, que nós andamos. E foi Jesus que conquistou isso na cruz por nós. Ele levou a maldição da pobreza para que nós pudéssemos andar na bênção de Deus, para que nós pudéssemos ser enriquecidos, supridos em tudo. Deus deseja nos prosperar. Aceita isso. Deus deseja te prosperar. Você pode até perguntar, Marli, mas Jesus não era pobre? Ele podia não ter uma casa de luxo, né, de frente ali para o mar da Galileia, né, para receber os amigos. Mas deixa eu te dar um exemplo. Jesus tinha um tesoureiro pessoal para cuidar das finanças dele e administrar a doação aos pobres. Teve uma vez que Jesus teve que suprir numa festa de casamento 150 galões de vinho da melhor qualidade, para que aquela festa não acabasse. Queridos, teve um momento que Pedro e André estavam pescando e foi um fracasso a pesca. Jesus foi lá e houve o quê? Multiplicação. Esse é o nosso Deus, queridos. Ele chegou a um ponto, Jesus chegou a um ponto de fazer um jantar para 20.000 pessoas. Jesus não era rico e próspero? É nessa prosperidade que nós andamos, de nada faltando, mais do que abundante para Ele e para os outros. Queridos, Jesus sustentava os 12 discípulos. Eles estavam ali em ministério em tempo integral. 12 homens com suas famílias que comiam, se vestiam, iam para as cidades, viajavam. Jesus não era pobre, não. Não era, não, queridos. De jeito nenhum. E voltando lá para 2 Coríntios 8:9, diz que, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico em sua vida, ele se fez pobre na cruz, que por amor de vós, para que pela sua pobreza, ele levou a maldição da pobreza, para que nós nos tornássemos ricos. E muitas pessoas interpretam mal a palavra rico, né? Podem pensar assim, mas Marli, quer dizer que todo mundo vai ser milionário? Não, nem todos serão milionários. A palavra riqueza, queridos, de acordo com o dicionário, significa grande quantidade, viva abundância, suprimento abundante em todas as áreas da nossa vida, espiritual, física, profissional, sentimental, nutricional, todas elas. Rico quer dizer viver provisão plena. Necessidades supridas. Na cruz, queridos. Obrigada, Pai. Aleluia! Na cruz, queridos, houve uma grande troca. Jesus pegou os nossos trapos de miséria e nos deu roupas de alegria, roupas de suprimento, roupas de abundância material. Nós que vivíamos onde? Em trapos, em pobreza, destinado àquilo, Deus mudou a nossa história. Nos deu novas vestes, né? Ele mudou a nossa pobreza material e Ele nos trouxe riqueza material em abundância. Lá no Salmos 35, no versículo 27, diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Deus tem prazer em te enriquecer. Ele tem prazer, alegria, quando o seu servo anda em prosperidade divina. Lá em Deuteronômio 8:18 diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Ele ainda te dá força, querido, habilidade para você adquirir riqueza. Lá em Salmos 112 diz assim: aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência, ou seja, os seus filhos, será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos, e na sua casa, tem justo aqui? Na sua casa, a prosperidade e riqueza. Aceita isso, queridos. A sua casa tem prosperidade e riqueza.
E não é prosperidade e riqueza, e a justiça permanece para sempre. Lá em 2 Coríntios 9, a partir do versículo 6, diz assim: lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena. Mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir no seu coração o que vai, dar. Cada um contribua segundo aquilo que foi proposto no seu coração. Não é com a mente e não é de acordo com o seu contra-cheque. É porque aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração. Você tem coragem de falar: Espírito Santo, quanto que eu vou ofertar hoje? Já perguntou isso? Queridos, quando você conhece o caráter do seu pai e quem você não tem medo. Deus não quer te quebrar. Deus quer te expandir em fé. Deus quer te expandir em fé. Você vai crer que o Senhor vai suprir aquele que você deu. E muito mais. Ele vai fazer transbordar. É por isso que quando a gente dizima os 10%, a gente pensa assim: puxa, eu lembro que eu ofertava R$1. Meu pai me dava uma mesada, quase uma ajuda de custo de R$10. E aí eu lembro que eu falava assim: não, eu li na Bíblia que seja fiel no pouco, que Deus vai me colocar no muito. E aí chegou um dia que quando foi no muito, eu falei: meu Deus, tudo isso de dízimo. Eu confesso para os irmãos que eu quase titubeei. Mas eu falei assim: não. Eu sei quem é a minha fonte. E Deus, queridos, Ele quer nos expandir. Quando você lança o seu dízimo, a sua oferta, você está falando: Senhor, eu confio em Ti. Nós não podemos servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus ou ao dinheiro. E quando você dizima, você está falando assim: Deus, o Senhor vem primeiro na minha vida. A minha fonte é o Senhor. E hoje, quando eu vejo assim: puxa, R$100.000, Pai, já pensou? Já pensou, Deus? Financiar cruzadas evangelísticas, a ida de grupos missionários, para outras nações. Senhor, eis-me aqui, eu quero a expansão do Teu reino. Porque, queridos, Deus quer nos expandir em fé. Quando a gente fala em tempo de abundância, é abundância financeira também. É abundância também naquilo que a gente vai ofertar e também dizimar. Amém? E aqui está falando: cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância, tristeza ou por obrigação, necessidade, pois Deus ama aquele que dá com alegria. A alegria é a característica de quem tem fé. E ele continua assim: Deus é capaz. Deus quer e Deus pode. Ele é capaz de lhe conceder todo tipo de bênção. Para que em todo tempo, querida, é tempo de crise, de desemprego, é tempo difícil, às vezes tempo de abundância, não importa, em todo tempo, vocês vão ter tudo de que precisam e muito mais. E muito mais para repartir com os outros. Queridos, não pense assim: eu quero só para mim, para minha família, tá bom. Não! Deus não é mesquinho, queridos. Ele vai te dar muito mais. Não é a Marli que está falando, não. É a palavra de Deus. E continua assim: como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados. Os seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente. Ele quer tanto te prosperar que Ele te dá uma semente. Meu Deus! E depois o pão para alimento. Da mesma forma, Ele proverá e Ele vai somar. Não, Ele vai multiplicar a semente. É por isso, querido, que a gente precisa saber o que é semente e o que é para mim. Eu não posso comer a semente. Se eu comer a semente, cadê a colheita? Peça direção ao Espírito Santo. O que é semente? O que é para eu semear? Para que você tenha essa multiplicação. E Ele produzirá no meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. O generoso é enriquecido para abençoar.
O fluir da bênção, querido, é sempre na saída. O fluir da bênção é sempre na saída. O próspero, você conhece o próspero não pelo que ele tem, mas pelo fluxo da saída. O quanto ele dá. O quanto ele é enriquecido no dar. Porque há um propósito em prosperar. Lá em Malaquias 3:10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto. Prova o Senhor. Se Ele não vai abrir as janelas do céu, é Ele que abre a janela e não vai derramar sobre vós bênçãos sem medidas. E por vossa causa, Ele vai repreender o devorador para que não consuma o fruto da terra e a vide no campo não será estéril. E todas as nações vos chamarão felizes, e vocês serão uma terra deleitosa. Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele já nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E Marli, como que eu me apropio disso? Como que eu me apropio dessas verdades? Não existe outro modo senão pela fé. Romanos 1:16 diz o quê? O justo vive pela fé. E esse é o nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida é andar pela fé, não pelo que eu estou vendo ou sentindo. Simplesmente eu creio na palavra. Eu tomo posse. Se Deus falou que eu sou próspera, eu sou próspera. Se a gente for olhar, queridos, para a nossa conta bancária, para o bairro que a gente nasceu, para a nossa família, se a gente for olhar para a nossa profissão, a gente não vai sair do lugar. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar os meus olhos na palavra. Eu vou colocar os meus olhos em Deus. Porque Ele pode. Todas as coisas que são impossíveis aos homens, elas são possíveis a Deus. Então você vai tirar os seus olhos dessas situações e vai colocar os seus olhos em Deus. Você vai olhar para a palavra. Quem era José do Egito? José do Egito era um homem próspero. Ele estava como escravo. Ele não era escravo. Quem era o próspero naquela casa? Era o chefe dele, Potifar? Não. A casa de Potifar prosperou, porque o próspero José estava lá. Deus era com ele. Independente da situação, José prosperava. Como escravo, preso. E, queridos, Potifar, que era o chefe, né, vamos dizer assim, o dono de José, queria mantê-lo pobre, escravo, né, naquela situação, mas Deus enriqueceu José, porque José sabia que apesar de Potifar ser o chefe dele, Deus era a fonte da prosperidade de José. Queridos, não é a sua condição natural, naquele trabalho, naquela empresa, não. Não é a situação natural, é quem você é. Você é próspero, então onde você colocar os seus pés, ali você vai prosperar. Ali vai prosperar. O irmão Reagan, ele fala que ele pregava sobre prosperidade com sapato furado, o carro com pneu careca, mas ele sabia de algo, a palavra de Deus, ela funciona. E ele não mente. E Deus não mente, querido. Uma hora a prosperidade se manifestou. Uma hora a prosperidade se manifestou. Queridos, mesmo diante de uma aparente derrota, José ali naquela condição, ele sabia quem ele era. Então, onde você chegar, no seu trabalho, onde você chegar, você é o próspero ali. Abençoe o seu chefe, abençoe a repartição onde você trabalha, porque se aquilo lá está prosperando é por sua causa. O Filho de Deus, o próspero, chegou naquele lugar e vai se manifestar, queridos, em nome de Jesus. Eu quero que os irmãos abram agora lá em Gênesis 26. Gênesis 26, vai projetar aqui atrás também. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E nós vamos ler sobre Isaac. Diz assim, a partir do versículo 1. Sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei.
porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Vamos agora para o verso 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito poderoso, muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que seu pai cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Partiram dali e cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamaram-lhe de Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Queridos, havia fome, né? Havia um momento de crise ali naquele lugar. E Isaque pensou de levar sua família para o Egito, um lugar provavelmente onde havia prosperidade. Mas Deus falou assim: não, Isaque, fica nessa terra que eu vou te prosperar. Isaque ficou ali mesmo contrariando a lógica natural. Quantas vezes Deus vai nos dar direções que a gente vai falar assim: mas Senhor, naturalmente isso não faz sentido. É lá que está tendo prosperidade. Queridos, Deus, como eu comentei, não é sobre o lugar que você está, é sobre quem você é. Havia bênção sobre a vida de Isaque. E mesmo em tempo de crise, Deus conduziu Isaque e sua família ao povo filisteu. E lá naquela terra estranha, Isaque prosperou 100 por 1. E aqueles filisteus foram empurrando Isaque para o vale, lugar de depressão, lugar de abaixo, né, lugar de deserto, um lugar ruim. E mesmo no vale, houve água, houve suprimento, e ele plantava, ele colhia. Ele plantava e ele colhia. Mesmo em tempo de crise, Isaque prosperou. Queridos, mesmo em tempo de crise, por conta da bênção do Senhor sobre nós iremos prosperar. E vão olhar para você e falar assim: uai, mas você ganha o mesmo que eu? Por que o seu carro não vive quebrando? Por que a sua vida não é enrolada? Por que você não gasta metade do seu dinheiro com remédios? Uai, por que os seus filhos andam tão bem? Né? Sua casa arrumada? Por quê? O testemunho da verdade. Há uma bênção sobre a minha vida, queridos. E aí as pessoas irão ver o quanto você é próspero no Senhor. Aleluia, obrigada, Senhor. E a crise, queridos, continuava acontecendo ali naquela terra onde Isaque estava. Mas mesmo assim ele plantava e ele colhia de 100 a 1. Cavava e havia multiplicação exponencial. Deus quer nos prosperar em meio à crise, ao desemprego, às situações difíceis. Deus quer e Deus pode. Deus quer e Deus pode. Lá em 3 João 1, no versículo 2, diz: amado, acima de tudo, eu faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. E Marli, o que é prosperidade divina? O que é prosperidade divina? É uma jornada bem-sucedida.
É uma caminhada, uma trajetória, não é uma estação, não é um momento bem-sucedido, um tempo favorável. Agora estou nesse emprego, eu estou ganhando bem, eu estou prosperando. Não, você já é próspero. Não é aquela situação que faz você ser próspero ou não. Você simplesmente é. Amém? Então, prosperidade divina é uma jornada, uma caminhada, uma trajetória bem-sucedida. Nada faltando, nada quebrado, paz, alegria, independente da circunstância, você prosperando, você caminhando em sucesso. É ter todas as suas necessidades supridas, ampla suficiência para você e para o outro. E o que prosperidade não é, Marli? Prosperidade não é luxo, mas é uma vida suprida e em abundância. Prosperidade, querido, não é um carro de luxo, uma casa luxuosa, mas não, é ter suficiência em abundância. E apesar do dinheiro ser importante, ele reflete algo, o dinheiro é importante, prosperidade divina não é dinheiro. Até porque Deus vai te suprir, vai prover, às vezes sem você, sem R$1 no bolso. Ah, queridos, a prosperidade, sim, o dinheiro revela a prosperidade, é bom, né? Conquistaremos, mas não é só isso. Porque o nosso Deus faz infinitamente mais do que a gente possa pensar ou imaginar. Ah, como Ele é bom. Aleluia. E prosperidade divina é a gente dormir despreocupados com o amanhã, sabendo que o Senhor é a nossa fonte, que não vai faltar. Pai, obrigada por favor e graça diante do meu chefe, diante dos meus colegas de trabalho. Obrigada porque, Senhor, portas abertas, conexões divinas, associações, ideias criativas chegando, Senhor, ideias criativas chegando. E você vai declarando a palavra, porque é o Senhor que dá semente, é o Senhor quem multiplica a semente, não vai faltar provisão chegando. Oh, queridos, gasolina do carro. Ah, Senhor, obrigado porque ela vai se multiplicando aqui. Não vai faltar. Aleluia, obrigada, Pai. E é andar nessa palavra, é andar de forma que as pessoas possam testemunhar, ver realmente algo de diferente na vida dela. Há algo de diferente naquela família. Não há brigas. A paz reina naquele lar. Ah, queridos, isso é para nós. Aleluia. E a prosperidade, ela é de acordo com o propósito. Eu não posso me comparar, né, se eu sou bem-sucedido ou não com o meu irmão ou com a minha irmã. Para alguns, a prosperidade vai ser uma bicicleta. A pessoa andava a pé, de repente, houve a provisão, uma bicicleta chegou. Olha que bênção, glória a Deus. Para alguns, será um carro. Se você tem um chamado local, para que você talvez vai ganhar um avião? Mas para um evangelista, um missionário, um avião é muito bem-vindo? É ou não é? Isso é a prosperidade para cada um de acordo com o seu propósito. Não é de acordo com a grama do vizinho. Então a gente anda nisso, Senhor, o meu propósito, qual é? E eu vou prosperar naquilo que o Senhor me chamou. Aleluia! Queridos, lá em Gálatas 3, 13, 14 diz, Cristo nos resgatou. Onde Ele nos resgatou? Na cruz. Da maldição da lei. Qual era a maldição? A pobreza. Fazendo-se Ele próprio maldição. Ele se fez pobre por nós, no nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão, qual é a bênção de Abraão? Deuteronômio 28. Bendito serás em casa, bendito serás no seu trabalho, bendito serás ao entrares, ao saíres, nada vai faltar. Te colocarei como cabeça e não por cauda. Essa é a bênção de Abraão que chegou até nós. E chegou até nós por meio de Jesus. Ah, toma posse, queridos. Ah, não é porque está lá no velho que não me pertence sim. Eu sou o resultado de Abraão. Eu ando pela fé. E por isso eu me aproprio. Nada vai faltar. Eu me aproprio de Deuteronômio 28. Eu ando na bênção. A maldição já passou. Agora eu ando na prosperidade divina daquilo que Deus conquistou para mim. E Deus, Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso provedor. E como eu falei, o Jeová Jirê é aquele que vê as nossas necessidades antes do tempo.
E Ele traz a provisão, a resposta que a gente precisa no momento que a gente precisa. Deus, Ele cuida do nosso presente e também do nosso futuro. Queridos, Deus sabe o que você precisa, quando você precisa. E Ele deseja prover. E Ele deseja prover. Às vezes a gente pode pensar assim, como será, né? Quem não pensa? Como será? De onde vai vir? Senhor, como vai acontecer isso? E Ele só pede assim, celebre antes de ver, meu filho, minha filha. Corra, eu já fiz, eu já provi, eu sou o teu pai, nada vai faltar, eu sou o seu bom pastor. Eu sou o seu bom pastor, nada vai faltar, nada vai faltar. Nada vai faltar. Obrigada, Senhor. Lá em Gênesis 1:28, queridos, diz que Deus, quando criou o homem, Deus abençoou o homem para prosperar. Deus abençoou o homem para prosperar. E ele diz assim, Deus abençoou o homem e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Deus liberou um homem realmente para prosperar, para andar em prosperidade divina. E quando chega em Gênesis 2, a partir do versículo 8, diz assim, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oeste, e pôs nele o homem que havia formado. Pula agora para o verso 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e é o que rodeia a terra de Havilar, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontra lá o bedélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio, O nome do terceiro rio é Tigre, é o que rodeia, é o que corre pelo oriente da Assíria. Obrigada. E o quarto é o Eufrates. Queridos, Deus, quando Ele criou o jardim do Éden, Ele colocou o homem lá, disse para o homem prosperar, multiplicar naquele lugar. E havia um rio, esse rio ele tinha um braço, 4 braços. E se você for ver o que significa a palavra desses rios, o primeiro significa Pison. Pison significa aumento. Gion significa rompimento. Tigre significa rápido, velocidade. Eufrates, frutífero. E Deus colocou esse homem nesse jardim, o homem se beneficiava, mas o homem pecou. E o homem foi expulso desse jardim, E ele não tinha mais acesso. Mas a partir da cruz do Calvário, por meio de Jesus Cristo, a gente não precisa entrar mais no jardim onde há esses rios de aceleração, de velocidade, de aumento, de frutificação. Agora o próprio jardim flui de dentro de nós. O que você está precisando é de aumento? Já está dentro de você. É frutificação, já está dentro de você. O rio agora está fluindo do seu interior. Rios fluindo, querido, de aumento, aceleração, de rompimento. Esse é o que Deus tem para você. Aleluia! Obrigada, Pai, por rompimentos. 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 Aceleração. Tempo de aceleração. Tempo de frutificação. Aleluia! Obrigada, Pai, de velocidade. 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 Aleluia. Esse rio está fluindo de você, queridos. É o próprio Deus que colocou. É o próprio Deus. Aleluia, obrigada, Pai. Nós temos esse mantimento agora dentro de nós. Toda a espécie para dar fruto. A espécie para dar fruto, querido, aqui, sua boca. Já está dentro, você vai falar, Pai, obrigada. Satanás, tire as mãos do meu dinheiro. Tire as mãos dos meus recursos. E eu reivindico em nome de Jesus. Riquezas chegando.
Damos ordem a anjos ministradores para trazerem do sul, do norte, do leste e oeste. Vindo em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, aleluia. Obrigada porque nós celebramos aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz, queridos. É muito grande. É muito grande. É muito grande. Aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. 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 Não fique no raso. Deus tem mais. Deus tem mais. Aleluia. Às vezes, queridos, a gente quer, isso aqui eu consigo. Até aqui eu consigo, mas Deus fala assim, é lá. É lá que eu quero você. É lá que eu quero você. Mas aqui, Senhor, tá bom. Aqui, Deus fala, é lá. É lá. É lá. É correto. É mais. Não, queridos. Deus tem mais. É abundante. Somos da fé. Somos da fé, queridos. Deus tem mais. Sai do raso. Às vezes, a gente não quer sair ali do nível do conforto. E Deus está falando, é mais. Às vezes, fala, não, Senhor, esse salário já está bom. Deus tem mais. Queridos. Senhor, lá é muito, eu não consigo. Não é na sua força. Não é na sua força, queridos. Às vezes você vai falar assim, será que isso é de mim mesmo? Não, foi Deus que colocou. Ele quem coloca, quem faz, como é que fala? Ele que põe o desejo e realiza. Ele que põe o querer e o realizar. Às vezes eu estou falando assim, vai mais além, crê em mim. Mas, Senhor, não dá, eu só tenho, sai do confortável. É mais, queridos, é mais. É mais. É mais, não sei se os irmãos compreenderam. É mais. Aleluia. Aleluia. É mais. Coloca seus objetivos mais altos. É pouco ainda, põe mais alto, Senhor, mais. Ele pode fazer mais. Aleluia. Na nossa boca, queridos, não posso, não tenho, não existe mais. Nós hoje andamos pela fé. Pai, o Senhor coloca o querer e o realizar. É o Senhor que faz. E não vai faltar. Não vai faltar. Não vai faltar. A provisão vai chegar. Eu creio nisso, queridos. E eu já começo a chamar. E eu chamo. E eu chamo. De acordo com o meu propósito. Eu chamo euros, libras. De acordo com o meu propósito. Eu estou gerando. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Obrigada, Pai. E como prosperar, Marli?
Primeiro, queridos, trabalhando, não tem como. Trabalhar é bênção. Aleluia. É trabalhando. Enquanto você está trabalhando, Pai, obrigada. Ideias divinas, favor. Tua palavra diz que o Senhor que dá semente, o Senhor que multiplica. E vai, queridos, e vai. E a segunda forma de prosperar é entregando. A primeira eu queria ler com os irmãos, eu creio que não vai dar tempo. Eu creio que vai dar sim. É lá em 1 Reis 17. Ali não tem mais, está tudo apagado, não sei, mas acho que deu. 1 Reis 17 diz assim, 17, a partir do versículo 7. 1 Reis 17, 1 Reis 17, 7. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, Elias estava passando por um momento de seca na cidade onde ele estava. E Deus deu uma palavra a ele, diz, põe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, trazei-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, trazei-me também um bocado de pão na tua mão. 12. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. 13. Elias lhe disse, não tenha medo, não temas. Vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazei-me aqui fora. Depois fará para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da sua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela, a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor. Aleluia! Aleluia! Ela simplesmente obedeceu. Honre esse homem de Deus. Honre esse profeta. E ela simplesmente obedeceu. E chegou vida naquela casa. Não faltou. No tempo da seca, a prosperidade chegou. Por meio de uma palavra, e ela simplesmente agarrou e obedeceu. O segundo exemplo está lá em João 6, que fala de Jesus e a multiplicação dos pães e do peixe. Eram somente 5 pães e 2 peixinhos que tinha um rapaz. Mas por meio daquilo que o rapaz entregou, simplesmente houve multiplicação para 20.000 pessoas. Ah, queridos, Deus não multiplica o que nós temos. Deus multiplica o que nós damos. Ele multiplica a semente. O dinheiro no meu bolso, o dinheiro na minha carteira é somente dinheiro. Mas quando eu coloco com fé, se torna uma semente. Ah, queridos, não considerem o momento das ofertas e dos dízimos como algo comum. É algo precioso, é algo espiritual. É um momento de coisas serem destravadas. Quando você vier trazer o seu, venha celebrando. Pai, venha declarando sobre a sua semente. Aleluia, declare a palavra sobre ela. Aqui na terra nós damos, nós ofertamos e dizimamos a homens guiados por Deus. Homens que Deus colocou para administrar os recursos. Mas lá em Hebreus 7 diz que há alguém que vive para sempre no céu, que ele recebe, queridos, a sua oferta e o seu dízimo. Por que ele faz isso? Porque ele quer te expandir. Ele quer te expandir, ele quer que você vá além. Dinheiro
Na nossa mão é só dinheiro, mas quando nós entregamos ele, quando você dizima, quando você oferta, sendo guiado pelo Espírito com alegria, há multiplicação, aquela semente. E toda colheita é sempre maior do que aquilo que você plantou. A semente nunca é menor. Nunca é menor. Ou melhor, a colheita não é melhor. Quando você semeia, a colheita vai ser sempre maior do que aquilo que você plantou. E para você colher, você tem que plantar. E Deus está falando, olha aí a semente que eu te dei. O que você vai fazer com ela? Faça com fé, declarando a palavra sobre aquilo que Deus colocou na sua mão. Ele quer te prosperar. Ele quer te prosperar. Lá em Provérbios 3, 9 e 10 diz, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. Ou seja, Deus falando, confia em mim. Não deixa para dar o que sobrar. Dê a primícia. Dê o primeiro, antes de pagar qualquer conta. Dê o primeiro, Senhor, aqui é seu. Porque eu reconheço que a minha fonte é o Senhor. Tudo que tenho vem de ti. Com certeza, Deus não vai te pedir nada para te quebrar. Deus não é mesquinho. O que Deus está te pedindo, com certeza, Ele vai te pedir o suficiente para você poder usar a sua fé. E quando você entrega o seu dízimo e a sua oferta, você está demonstrando um ato de fé. Pois você está crendo que Deus vai prover os 10 e muito mais. E Ele pode, querido, toda a riqueza da terra pertence a Ele. Às vezes a gente pensa assim, não, tem uns que têm mais, outros que têm menos. Não. Há riqueza no mundo para todo mundo. Deus não quer que uns tenham menos, outros mais, não. A riqueza do Senhor é para todos. Às vezes você pode pensar assim, não, mas só aquele que vai andar em abundância. Não, eu também vou. Eu creio num Deus que faz infinitamente mais. O Deus criativo, Ele fala uma palavra e vem a existir. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu amo. E esse é o Deus, queridos, que vem para nos fortalecer a cada dia. E não espere para ter, para ser próspero. Não espere ter, quando eu tiver 1 milhão, eu vou, aí sim, né, eu vou poder ofertar. Não espere. Você simplesmente é. Às vezes você está num estágio, ganhando lá uma ajuda, um salário. Seja fiel no pouco. Oferte aquilo que o Senhor, dizime aquilo que o Senhor colocar no seu coração. É no pouco, querido, não espere ter para ser, você já é. Comece a fazer hoje. Aleluia, obrigada, Pai. E para finalizar, eu queria ler com os irmãos lá Lucas 5, a partir do versículo 1. Essa palavra de Lucas 5, eu ouvi uma vez no momento das ofertas. E há uns anos atrás eu estava precisando de um emprego, eu lembro. E baseado nessa palavra, por isso que eu gostaria de ler com os irmãos. Como o momento das ofertas, o momento do dízimo é algo espiritual. É um momento de destravar. Quando você declara a sua palavra, Senhor, foi o Senhor que disse, provai-me nisto. E eu creio, queridos, e eu fui, declarei essa palavra, e não depois de muitos dias eu recebo um SMS, não existia nem WhatsApp, era SMS. E aí eu recebo uma amiga minha, Marli, estou saindo aqui de Niterói, vim para cá trabalhar, eu estou te indicando, é para você esse trabalho. Como meu coração. E eu estava na época no Rio de Janeiro, eu estava começando a conhecer a palavra da fé. Eu falei, realmente, eu creio na palavra, ela funciona. Aleluia. Depois de alguns anos, acho que de 1 ano e meio, eu vim para Brasília. Aí diz assim, a pesca maravilhosa. Aleluia. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lado de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam desembarcado lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo
e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Ou seja, não é pela minha força, Jesus. Eu tentei. Não é pelo meu conhecimento. Não, mas é porque eu confio em Ti. E eu sei que Tu estás comigo, que Tu és o meu bom pastor, que nada falta. E eu confio na Tua palavra. E é sobre a Tua palavra que eu vou lançar as minhas redes. Senhor, eu sei. É sobre a Tua palavra que eu oferto. É sobre a Tua palavra que eu dizimo. É sobre a Tua palavra, porque eu sei que haverá multiplicação. Multiplicação, querido. Não é sobre valores. Não é sobre valores. É sobre ter fé e confiar. Não é porque eu tenho influência, não é porque eu tenho, enfim, conhecidos. Não, Senhor, é pela Tua graça. É pelo Teu favor. É pela Tua palavra que eu lanço essa rede. E eu sei que vai haver prosperidade. Nada faltando. Queridos, Deus vai prosperar. Nós somos uma igreja próspera. Vai prosperar. Nós somos. Vai acontecer. Eu chamo em nome de Jesus das riquezas para os justos. Transferência de riqueza para os justos em nome de Jesus. Pai, obrigada. Expansão do Teu reino. Financiando, sustentando missionários. Sustentando missionários. Sustentando. Cruzadas evangelísticas. Esse é o propósito, queridos, da nossa prosperidade. Para o avanço do reino. Para o avanço do reino. As últimas chuvas, nós podemos crer que nos últimos dias, um derramar do Espírito sobre todas as nações. Uma grande onda de salvação, de colheitas. Eu creio nisso, queridos. E quem vai financiar? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Eu vou prosperar. Eu vou prosperar. Creia nisso amanhã, quando você começar o seu dia. Fala, eu sou próspero. Onde eu coloco as minhas mãos. Vai declarando a palavra, 2 Coríntios 9:6. Vai declarando, é o Senhor que dá semente, é o Senhor que multiplica. E eu vou viver tudo aquilo que o Senhor falou. Amém? Obrigada, Senhor.